Olá, amigos da Central Trader. Aqui quem fala é Guilherme Lemes e eu vou fazer a segunda apresentação sobre análise fundamentalista e gestão patrimonial. Bom, eu vou fazer uma análise primeiramente sobre os ativos que já deram entrada pelo meu método, que eu postei na comunidade dos samurais no Facebook. Então eu tenho aqui o preço de entrada e a razão de eu ter entrado em cada ativo, certo? Primeiramente eu vou explicar alguns indicadores que são os indicadores que eu utilizei para filtrar essas empresas. O primeiro indicador é o PL, que é o preço dividido pelo lucro da empresa. Isso significa que seria basicamente o número de anos para a empresa reaver o capital aplicado. Ou seja, se eu tenho uma empresa que vale R$100 e ela lucra R$10 ao ano, eu demoraria 10 anos para poder comprar essa empresa só com o lucro dela. Basicamente, isso seria o motivo do PL. O PVPA, ou PVP, é o preço dividido pelo valor patrimonial, que é quanto que o mercado paga pelo valor dos ativos menos os passivos da empresa. Ou seja, tudo que dá lucro na empresa, quanto o mercado paga por tudo que dá lucro na empresa, que seria o valor, o patrimônio dessa empresa. A margem bruta e líquida é a divisão do lucro bruto e lucro líquido pela receita líquida. O que seria? O lucro bruto é a receita menos o custo do meu produto. E o lucro líquido é a receita menos o custo, menos as despesas com administração e imposto de renda e contribuição social. A divisão do lucro bruto pela receita líquida, eu tenho a margem bruta. A divisão do lucro líquido pela receita líquida, eu tenho a margem líquida. A dívida bruta nada mais é do que a soma da dívida da empresa mais os debêntures. E a dívida líquida é a dívida bruta menos a posição que a empresa tem em caixa. Fluxo de caixa descontado eu vou explicar quando chegar no cálculo do fluxo descontado de cada empresa. A primeira empresa que eu adquiri foi a Get3 no preço de R$18,45 e com risco máximo de 15% da carteira. O motivo inicialmente são os indicadores, que é o PL de 7,2, ou seja, em 7,2 anos os lucros da empresa pagam ela mesma, comprariam todas as ações, teoricamente. O dividendo aproximado de 14%, a margem líquida de 45%, estabilidade, que ela é uma empresa que ela não tem muita variação no lucro. Bom, um fato negativo que é o impacto das térmicas no primeiro trimestre de 2013, que a gente não sabe ainda quanto que vai ser que a utilização de energia térmica nesse início do ano, por causa dos baixos níveis das hidrelétricas, podem ter prejudicado um pouco o lucro da Get. Então, o mercado pode até estar pagando um pouco mais barato por ela, justamente por não saber até quanto vai ser esse impacto. Mas, de qualquer forma, ela fica como um bom palpite para o longo prazo devido ao alto dividendo. O fluxo de caixa da Get já está feito aqui. Eu coloquei, primeiramente, é o lucro por ação, que eu utilizei o último lucro por ação do último balanço. A perpetuidade, que seria o crescimento dela depois da fase de crescimento, eu coloquei em 0%, ou seja, se ela parasse de crescer hoje e se ela parasse de crescer de hoje em diante, o lucro continuasse os mesmos 0%. E a minha taxa de desconto, que normalmente é utilizada a taxa Selic, de 8%. A taxa Selic hoje, se não me engano, está 7,25%, mas já prevendo um aumento na Selic, eu costumo colocar 8%. E nenhum ano de crescimento. O meu preço justo, seguindo essas variáveis, seria R$ 29,55. Ou seja, eu tenho uma margem de segurança de 64%. Seria uma margem para... Seria basicamente o seguinte, a ação teria que subir... Se ela não crescesse nada de hoje em diante,
com uma taxa de desconto maior do que está sendo aplicado no mercado, ela teria que o preço justo dela seria 64% maior. Então esses são os drivers que me levam ao palpite de compra de GET3. Me levaram a comprar a GET3. Fora os dividendos, que é um indicador que eu sou apaixonado, sinceramente. Bom, o EBR4 ela foi adquirida por R$ 8,13 e a quantidade máxima de 8% da carteira. Ela possui um indicador de preço pelo valor patrimonial muito baixo, de apenas 0,6. Ou seja, o mercado está pagando muito pouco pelo patrimônio da empresa, sendo que se a empresa fosse liquidada hoje, sobraria dinheiro para os acionistas. Basicamente, teoricamente seria isso. Ela está com um dividendo aproximado nesse valor de 8,13 de 14%. Ou seja, ela prometeu 61 centavos, ela já tem um FR de 61 centavos para agora em abril e mais 61 centavos em agosto, 1,22. Dividido por 8,13 dá 15%, certo? Por isso eu coloquei aproximado 14% nesse preço de 8,13. Aqui ela já fica ex-dividendos no dia 22/3, ou seja, dia 22/3 ela já vai pagar um pouco mais de 7% de dividendos nesse valor. E o outro pagamento em agosto. Outra empresa que foi anunciada já é uma empresa de crescimento, que é uma consultora, a Direcional. Ela foi anunciada no preço de R$ 15,59, foi onde eu adquiri. E a quantidade máxima na carteira é de 8%. Por quê? Ela possui um PL relativamente baixo para construtoras em crescimento. Lembrando que existem construtoras que estão com bastante problema, por exemplo, a Rossi, a PDG, e podem estar com PLs um pouco mais baixos. Mas, na verdade, pode ser uma precificação de prejuízo futuro. O PL dela está em 12, ela tem um contrato com a Caixa Econômica firmado em dezembro, para Minha Casa Minha Vida. E ela possui uma alavancagem muito baixa. E isso é extremamente importante ficar de olho nas construtoras. A dívida bruta, que é a dívida total, dividida pelo patrimônio líquido da empresa, é de 0,6. Normalmente em construtoras isso fica em mais de 2, esse nível aqui. Vou dar um exemplo. A Reside está em 2,06, PDGR3 ainda está um pouco melhor, 0,83, mas ela vem postando prejuízo, então não sabe se isso aqui vai aumentar ainda, certo? Então esse é um indicador que eu gosto de ficar bem de olho em empresa de crescimento. E a maior vantagem disso aqui, na verdade, não é nem esse indicador ser baixo, é que ela tem espaço para poder aumentar isso aqui. E como ela tem contratos com a Caixa Econômica, que são contratos que dificilmente a Caixa Econômica vai dar o cano da Direcional, ela pode chegar numa razão aqui de 1,5 ou 2 de dívida bruta por patrimônio líquido, que ela vai conseguir pegar, para chegar nesse nível ela vai ter que pegar muito dinheiro emprestado e ainda assim ela vai ficar tranquila, sendo que a Caixa Econômica dificilmente vai deixar a Direcional na mão. Nos últimos 3 anos o crescimento da Direcional foi de 30%, só que eu vou projetar um crescimento de apenas 10% no fluxo de caixa, porque eu gosto de ser muito conservador. Eu vou usar aqui o último lucro, crescimento na perpetuidade de 0%, a minha taxa de crescimento de 10%, desconto 8% e eu vou colocar 3 anos de crescimento. E o meu preço justo calculado é de R$20, ou seja, 30% acima da cotação atual. Lembrando que a cotação atual na verdade é 16,05. E não a cotação do dia da cotação do dia que eu coloquei, que eu dei entrada, que foi em 15,59. Se eu colocar essa taxa de crescimento de 15%,
e calcular, eu já tenho uma margem de segurança de quase 50% do preço atual. Seria uma sugestão de upside. Certo? A próxima empresa é a Exetec. A Exetec é uma construtora que já vem todo ano surpreendendo nos balanços. Ela tinha uma posição em caixa muito grande. Aliás, ela tem uma posição em caixa muito grande. Inclusive, ela chegou até a ser criticada por outras pessoas do mercado devido a ela não entrar em dívida de forma alguma. Ela utilizar só o caixa para as construções. Isso limitou o crescimento dela, mas hoje ela está mostrando a que ela veio. Ela está com PL de 11,4, que seria o quarto melhor entre as construtoras. Vale comparar esse indicador, tem que ser comparado entre empresas do mesmo segmento. Empresas de consumo, varejo, shoppings, costumam ter um PL bem alto, acima de 20. Empresas industriais costumam ter o PL um pouco mais baixo, abaixo de 10, 12, por aí. A margem bruta é de 52%, que é absurdo para uma construtora. E a margem líquida é 42,8%, que também é o melhor entre as construtoras e vai ser por um longo tempo. Ela não possui dívidas e alavancagem nenhuma. Nos últimos 3 anos, o lucro líquido cresceu em média 17% ao ano na Exetec. Aqui eu tenho o fluxo de caixa descontado, com o último lucro, 0% na perpetuidade. A minha taxa de crescimento estimada é de 15%, taxa de desconto de 8% e 3 anos de crescimento. Eu tenho um preço justo de R$ 43,82. Vou calcular aqui. R$ 43,82, que é uma margem de segurança de 60% ao preço de R$ 27,55. Ela foi adquirida nos 27. Então, ela ainda tem um upside com essa taxa de crescimento de cerca de 43,82% estimado. A próxima empresa é a CPLE, que é a Copel. É mais uma elétrica que vem compor junto com a GET a nossa maior participação na parte elétrica na minha carteira. Ela foi sugerida no preço de R$ 24,50 e o máximo que eu adquiri foi 10% da carteira. Ela possui um PVPA de 0,55, ou seja, ela está muito descontada pelo valor patrimonial. O preço-lucro de 7 e o dividendos de 4,6%, que ela costuma ser um pouco mão de vaca no pagamento de dividendos para uma elétrica, mas mesmo assim eu acredito que é uma empresa que ela tem um bom crescimento estimado para os próximos anos. Lembrando que ela já sofreu as medidas da MP 579, se não me engano, do governo, e ela já teve os seus valores reajustados nas contas de luz, certo? Espera aí que faltou FCD. Aqui está o fluxo de caixa da CPLE, lucro por ação de 3,6%, 0% na perpetuidade, 0% no crescimento e a minha taxa de desconto de 8% em 3 anos. Ela tem um preço justo de 45,14, uma margem de segurança de 92%, ou seja, ela tem um upside estimado de quase 100% pelo fluxo de caixa descontado. Eu posso colocar aqui uma taxa de crescimento negativa de menos 8%, e mesmo assim ela tem 50% de margem de segurança. Ou seja, se a Copel diminuísse o crescimento do seu lucro líquido em 8% ao ano, ainda assim ela teria durante 3 anos e depois zerasse esse crescimento, esse prejuízo, essa diminuição no lucro, ainda assim ela teria uma margem de segurança de 52%. Lembrando que isso foi feito no preço de R$ 23,50 e ela foi adquirida na carteira pelo preço de R$ 24,50. Que foi um preço acima, certo? Bom, a última empresa
É a Grendene. A Grendene, eu postei o call, eu comprei ela hoje na abertura do mercado nos 19,01 e a quantidade máxima da minha carteira é de 8%. Bom, ela é uma empresa que tinha um caixa imenso e agora ela começa a investir na parte de varejo com as lojas Melissa. Ela tem um PL de 12, que é um PL excelente para esse tipo de empresa, desse setor. Um dividendos de 5%, margem bruta de 46,9% e margem líquida de 22,8%. Vendo o fluxo de caixa descontado, só o crescimento da receita dela de 2011 para 2012, tem uma coisa errada aqui, foi de 40%. E o crescimento estimado, que está até no próprio release da empresa, é de 15% ao ano. Vendo pelo fluxo de caixa descontado, eu tenho o último LPA 1,42, a perpetuidade 0%, taxa de crescimento de 15% durante 3 anos e uma taxa de desconto de 8%, eu tenho um preço justo de 26,39, uma margem de segurança de quase 40%. Se a Grendene tiver uma boa baixa, eu devo estar adquirindo ou dobrando até essa posição para chegar na faixa dos 15%. Eu vou comunicar no site dos Samurais. Lembrando que esses indicadores foram calculados no preço que está acima para todos os ativos. E a Grendene, esse fluxo de caixa já está no preço de R$19,43 e não nesse preço que foi adquirido, que é R$19,01, que foi na abertura de hoje. Bom, a composição da carteira até agora está assim. Estimando uma carteira, por exemplo, de R$100 mil, eu tenho 7% em direcional, 14% em GET, o IBR 7%, CPL 9%, Exetec 8%, Grendene 7% e 48% ainda tem em capital. Lembrando que Exetec direcional são construtoras. Então aqui 15% de construtoras, 23% de elétricas, 7% de comunicações, 7% de varejo. Tá faltando indústria e bancos. Eu vou esperar a maioria dos balanços dos bancos para poder decidir aonde alocar parte da carteira em bancos. E indústria ainda está um pouco complicado entrar em indústria, mas eu vou estar observando os balanços e vou comunicar aos samurais. Vou comunicar nos samurais. Bom, para quem ainda não tem acesso ao Facebook, ao site, e quiser conhecer como funciona o projeto, pode entrar em contato pelo e-mail samuraicentraltrader@outlook.com para saber como funciona, como fazer parte do grupo. Muito obrigado e tenha um bom fim de semana.
Olá, amigos da Central Trader. Aqui quem fala é Guilherme Lemes e eu vou fazer a segunda apresentação sobre análise fundamentalista e gestão patrimonial. Bom, eu vou fazer uma análise primeiramente sobre os ativos que já deram entrada pelo meu método, que eu postei na comunidade dos samurais no Facebook. Então eu tenho aqui o preço de entrada e a razão de eu ter entrado em cada ativo, certo? Primeiramente eu vou explicar alguns indicadores que são os indicadores que eu utilizei para filtrar essas empresas. O primeiro indicador é o PL, que é o preço dividido pelo lucro da empresa. Isso significa que seria basicamente o número de anos para a empresa reaver o capital aplicado. Ou seja, se eu tenho uma empresa que vale R$100 e ela lucra R$10 ao ano, eu demoraria 10 anos para poder comprar essa empresa só com o lucro dela. Basicamente, isso seria o motivo do PL. O PVPA, ou PVP, é o preço dividido pelo valor patrimonial, que é quanto que o mercado paga pelo valor dos ativos menos os passivos da empresa. Ou seja, tudo que dá lucro na empresa, quanto o mercado paga por tudo que dá lucro na empresa, que seria o valor, o patrimônio dessa empresa. A margem bruta e líquida é a divisão do lucro bruto e lucro líquido pela receita líquida. O que seria? O lucro bruto é a receita menos o custo do meu produto. E o lucro líquido é a receita menos o custo, menos as despesas com administração e imposto de renda e contribuição social. A divisão do lucro bruto pela receita líquida, eu tenho a margem bruta. A divisão do lucro líquido pela receita líquida, eu tenho a margem líquida. A dívida bruta nada mais é do que toda a dívida da empresa de longo prazo e curto prazo. Já a dívida líquida